eu conheci Dona Leonora Armstrong numa escola de verão em Vitória do Espírito Santo em 1976. Ela já era uma senhora de idade avançada e muito reverenciada naquela escola. Eu era um Bahá'í novo, havia declarado há pouco mais ou menos um ano. Estava buscando entender melhor a fé. E naquela escola também participou Sérgio Couto. Ele fez uma apresentação sobre pioneirismo, com o chamado de pioneirismo, e a própria senhora Leonora havia falado sobre a história da fé, sobre a história de Martha Root, enfim. E eu estava muito impressionado, não só com ela, mas também com tudo aquilo que estava experimentando naquela escola de verão, que para mim era uma novidade. E aquela escola foi muito interessante, né? Eu me levantei, estava muito entusiasmado, e todos os amigos cantando a música Você Daria a Sua Vida, né, por Bahá'u'lláh, uma música muito bonita, muito inspiradora, e vários amigos se levantaram. Eu retornei a Belo Horizonte e comecei a fazer os preparativos para sair de pioneiro para Manaus, era a minha meta. Isso foi em fevereiro de 76 e em julho eu saí de pioneiro, não para Manaus, mas para a cidade da Bahia, porque naquela época vários jovens de Belo Horizonte haviam participado de uma convenção, eu creio, na Bahia, e voltaram muito entusiasmados com a possibilidade de servir naquela cidade para ajudar nos preparativos da Conferência Internacional de Ensino que se realizaria em janeiro do ano seguinte, 1977. Então, conversando com o Sérgio, ele me encorajou que eu, em vez de ir para Manaus, eu fosse primeiro para a cidade da Bahia, e assim, em junho, julho daquele ano, eu então fui para Salvador. Me juntei a um grupo de outros jovens e ali me dediquei pelo menos... Bom, na verdade, eu me dediquei uns 2, 3 anos ou mais como instrutor viajante, mas naqueles primeiros 6 meses, toda a dedicação e concentração estava na preparação da Conferência Internacional de Ensino de 1977. Naqueles meses, antes de minha viagem para Salvador, eu tive um segundo encontro com Dona Leonora. Na verdade, eu estava participando de uma festa de 19 dias em Belo Horizonte, as festas eram também muito animadas, e a festa estava ocorrendo na casa da família, de 2 gigantes espirituais da causa, que era Dorian Seabra, Marisa Seabra, e Dona Leonora estava lá participando. Na verdade, os amigos de Belo Horizonte tinham um contato muito estreito com Dona Leonora, especialmente a família Andrade. E naquela festa ela estava lá. Eu, que já a tinha conhecido, né, na Escola de Verão de Vitória, então, durante o final da festa, ao final da festa, houve uma fotografia e eu fui para adjunta de Dona Leonora, porque eu queria tirar uma foto adjunto dela. E, na verdade, essa também é uma recordação, uma memória que eu tenho pela fotografia, mas a lembrança também daquela festa, né? Bom, já na Bahia, minhas lembranças de Dona Leonora, especialmente durante o período da Conferência Internacional, são assim muito vagos, esparsos, né? O que eu me recordo dela é ela, na conferência, estar sendo acompanhada, até de braços dados, com a mão da causa, senhor Enoque Olinga, né? Que também já a tinha conhecido antes, durante uma visita dele a Belo Horizonte. Belo Horizonte foi uma cidade muito abençoada em receber diferentes mãos da causa. E então, na conferência, me recordo
a mão da causa Enoque Olinga acompanhando Dona Leonora. Mas era um período muito intenso para nós, os instrutores, porque acordávamos 5h30 da manhã e íamos dormir quase meia-noite, visitando os bairros, realizando atividades. Era uma época também de ensino muito intenso, né? No chamado ensino às massas. E a mão da causa Enoque Olinga veio à Bahia antes da conferência, permaneceu aqui durante um mês e saíamos para ensino. Me recordo que num único dia tivemos basicamente 500 declarações no bairro de Pau da Lima, com participação não só da mão da causa, mas também do conselheiro Raul Pavon e de diversos outros instrutores. Mas o outro contato, então, que eu vim a ter com Dona Leonora já foi nos meses finais de sua vida terrena. No início do ano de 1980, embora eu estivesse morando em Manaus, eu fiz uma viagem a Belo Horizonte e de lá fui até a sede nacional, que naquele tempo funcionava lá na Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A editora também funcionava lá, o secretário era, naquele tempo, o senhor Osmar Mendes, e lá me encontrei com Tom Araújo. Tom Araújo eu já era um jovem muito animado, era do Comitê Nacional de Juventude. Eu o havia conhecido alguns anos antes, 1977, em Natal. E já em 1980, me parece que ele já estava no Rio de Janeiro, era membro do Comitê Nacional de Juventude, e me convidou, encontrei com ele lá na sede do Rio de Janeiro, e ele me convidou para acompanhá-lo até Juiz de Fora para visitar a Dona Leonora. Então, a editora, naquela época, estava lançando o livro O Chamado às Nações, preparado pela Casa de Justiça. Dona Leonora havia traduzido o livro e a ideia, então, da Assembleia Nacional era de que um certo número desses livros, especialmente alguns de capa dura, pudessem ser assinados por Dona Leonora como uma lembrança da 20ª Convenção Nacional. E então eu acompanhei Tom, pegamos um ônibus lá no Rio de Janeiro, fomos para Juiz de Fora. Dona Leonora morava numa casa muito simples nos arredores, né, da cidade de Juiz de Fora, era um sítio, tinha muitas roseiras, né, em volta da casa, que ela mesma cuidava, apesar de que com a idade avançada. E me recordo, ela nos ofereceu chá, né, ela andando ainda bem devagar na casa, e a gente levou um número grande de livros para ela assinar, né? Ela assinou, né, escreveu, na verdade, em todos os livros uma pequena frase, assinou, e aqueles livros então seriam vendidos na Convenção Nacional. Eu mesmo adquiri um dos livros, né? Está meio velhinho, né? Aqui, lembrança da 20ª Convenção Nacional, né, com a assinatura de Dona Leonora, e era a tradução dela naquela época. Então, eu que tinha conhecido Dona Leonora inicialmente em 76, né, que já estava com a idade avançada, 4 anos depois, 1980, né, já haviam sinais assim muito claros, né, da decadência da saúde, né, das dificuldades, né, em andar, enfim, em fazer as coisas normais. E Dona Leonora basicamente residia sozinha lá no sítio de Juiz de Fora. Naquele tempo eu estava morando em Manaus, mas mais ao final do ano eu fiz uma passagem pela Bahia, e foi justamente o período em que, estando Dona Leonora já enferma, a família de Sérgio Couto e Anne Couto, que era quem coordenava o Instituto da Bahia,
Eles haviam se mudado do Instituto para uma casa simples no bairro de São Cristóvão. O bairro de São Cristóvão, próximo ao aeroporto, é um bairro simples, né? Um bairro de periferia. E eles se mudaram para uma casa ali próximo à sede regional e convidaram Dona Leonora para que ela pudesse vir à Bahia e eles iriam cuidar dela. Ela, parece que com muita relutância, aceitou e veio para a Bahia, aonde então ela passou os 3, 4 meses finais de sua vida. E então Dona Leonora veio e ficou hospedada na casa de Sérgio e Anne. Era uma casa pequena. Sérgio e Anne cederam seu próprio quarto, onde ficou Dona Leonora. Sérgio tinha uma amiga da família que chamava Doutora Ana, era uma médica, e ela vinha quase que diariamente ver Dona Leonora, como que se estava, como que ela estava, e ali se estabelecia um laço de carinho tão profundo entre Doutora Ana e Dona Leonora, que a própria médica veio a se declarar Bahá'í naqueles dias, né? Anne trabalhava no Clube do Cavalo. Anne sempre foi uma profissional muito capaz. Ela era adestradora de cavalos desde o tempo ainda em que residiu, né, na Inglaterra, antes do casamento com Sérgio. E no Brasil ela manteve essa profissão, de maneiras que ela trabalhava durante o dia. Sérgio, então, ficava com Dona Leonora em casa e, naturalmente, necessitava de algum tipo de apoio. Então, ele convidou alguns dos instrutores. Eu, no caso, estava de passagem pela Bahia, mas, naturalmente, que tive esse privilégio. Então, durante, basicamente, um mês, junto com Lia. Aqui eu me recordo de Vito também, Vito Comar estava de passagem pela Bahia. Enfim, algumas poucas pessoas tivemos esse privilégio de acompanhar Dona Leonora nos seus últimos dias. Bom, algumas semanas à frente iria acontecer em Brasília, como de fato aconteceu, a Conferência Latino-Americana da Mulher. E muitas pessoas de vários países estavam convidados a vir. Havia uma expectativa de que Dona Leonora pudesse também participar, mas naturalmente o estado de saúde dela não permitia. Então chegou um pedido para consideração, naturalmente, de parte da Assembleia Nacional, para ver se Dona Leonora pudesse mandar uma mensagem, então, para os participantes. Naquele tempo, eu estava sendo capacitado para a produção de programas de rádio. Tinha auxiliado no estabelecimento de alguns estúdios de gravação, né, no Brasil. E então o Sérgio falou: olha, Gabriel, talvez você possa gravar essa mensagem com Dona Leonora. Em vez de mandar uma mensagem escrita, a gente manda uma mensagem gravada. Naturalmente que eu gostei muito da sugestão. Não tínhamos ali os equipamentos necessários. Conseguimos um pequeno gravador manual, né, esses bem frágil, né, bem simples, mas era o que tínhamos. E então agendamos, e numa quarta-feira, dia 8 de outubro, então eu tive o privilégio de ir lá para... Quer dizer, já ia, né? Quase todos os dias eu passava lá, mas naquele dia era o dia da gravação e Dona Leonora tinha preparado uma mensagem e já estava na expectativa dessa gravação. Bom, Dona Leonora estava muito fraquinha. Eu pensava até que não seria possível a gente fazer aquela gravação, naquele dia pelo menos, né? As energias dela parece que estavam já minguando, mas era incrível porque, de repente, estando lá, Sérgio mencionou que
eu queria fazer a gravação, que estava preparado, e ela como que tirando energia, né, mesmo do reino, aí de repente se sentou na cama, né, a voz, né, melhorou e, enfim, ela se apresentou então com uma energia que a gente não via até momentos antes. Bom, o fato é que fizemos as gravações, as condições para gravar as gravações não eram muito boas, e Dona Leonora gravou primeiro uma fala, né, como se fosse uma pequena palestra, falando sobre Martha Ruth, a mão da causa de Deus, que veio à América do Sul em 1919, exaltou as qualidades de Martha Ruth, mencionou algumas das epístolas que Abdu'l-Bahá enviou a Martha Ruth, falando dos frutos que surgiriam daquela viagem, né? E depois, então, gravou a mensagem aos amigos que estariam reunidos na semana, basicamente, seguinte, lá em Brasília. Só que, quando terminou a gravação, né, eu perguntei se ela gostaria de ouvir como ficou, ela disse que sim, mas acontece que quando ela ouviu, ela não gostou, ela não aprovou a gravação, eu também não aprovei não, porque tinha muito ruído na gravação, não tanto do gravador, que era simples, mas criança gritando no meio da rua, cachorro latindo, avião passando por cima da casa. Tem que lembrar que a sede regional ela já fica muito próxima ao aeroporto. A casa de Sérgio era exatamente na rota, quase que na cabeceira do aeroporto. A cada 10, 15 minutos passava um avião. Então, todo esse ruído, naturalmente, que entrou dentro da gravação. Então, nós fizemos uma segunda gravação. As gravações eram feitas em fita cassete, como eu mencionei, né? Não existe mais isso no mercado, né? Então, foi gravado numa fita cassete como essa, num gravador simples. E a segunda gravação, ela se sentiu um pouco melhor, né? A voz ainda assim muito baixa, devagar, pausada, e foi aquela gravação que foi enviada para a Conferência Sul-Americana, Latino-Americana da Mulher, perdão. Bom, na quinta-feira, dia 9, o estado de saúde de Dona Leonora já tinha se agravado um pouco mais, né? Já estava mais debilitada. Eu estava naturalmente visitando a casa, porque juntamente com Lia e outros jovens, né, estávamos tentando fazer o revezamento em apoio a Sérgio e a Anne, nos cuidados com Dona Leonora. E Dona Leonora me viu, eu naturalmente tinha gravado com ela no dia anterior, e ela me chamou para entrar no quarto e pediu que eu me aproximasse, que ela queria me dar um abraço. Então, eu me curvei na cama, ela me abraçou, me deu um beijo, botou a mão na minha cabeça e começou a invocar Bahá'u'lláh, invocou 3 vezes Bahá'u'lláh, e disse: Deus te abençoe, meu filho querido, né? Deus te abençoe, meu filho querido. E depois repetiu o máximo nome outras 3 vezes, e aí ficou, né, com a mão um pouco na minha cabeça. Aí depois ela perguntou sobre minha mãe. Perguntou se minha mãe estava feliz comigo, eu disse que sim. E aí ela perguntou quantos anos tinha minha mãe. Então eu disse, ela falou, então ela não está muito velha, não. E, enfim, nessa situação, né, estava muito comovido. Passou um tempo, deixei o quarto,
Então, nos próximos dias, a saúde de Dona Leonora foi se deteriorando, né? Ela com a idade avançada, enferma, estando ali sob os cuidados da família de Sérgio e Anne, da doutora Ana, que vinha diariamente vê-la, né? Mas a doutora Ana já havia nos alertado sobre o passamento de Dona Leonora a qualquer momento. E a situação ficou de tal modo que Dona Leonora já não estava mais ingerindo líquidos por ela mesma. E então o que fazíamos era embeber um algodão em água e a cada hora, a cada meia hora, 40 minutos, então íamos molhando os lábios de Dona Leonora para que ela pudesse de alguma forma ingerir um pouco de líquido. E, enfim, na sexta-feira, dia 17 de outubro, já logo após o almoço, então Dona Leonora partiu. Estávamos já aguardando esse momento, estávamos em volta da cama de Dona Leonora. A médica também estava, e eu estava segurando, né, o braço, o pulso, a mão de Dona Leonora, e, enfim, era como que eu pudesse sentir ali as últimas pulsações, né, já do coração de Dona Leonora quando ela partiu. Naturalmente que uma tristeza muito grande se apoderou de todos nós. Sérgio me convidou para acompanhá-lo, para ir até o aeroporto, para que ele pudesse, então, comunicar sobre esse passamento de Dona Leonora para a Assembleia Nacional, os conselheiros, e o sepultamento ocorreu no dia seguinte, no cemitério dos Estrangeiros, e vieram muitos dos amigos que estavam participando da Conferência Sul-Americana da Mulher, em Brasília, tiveram também a oportunidade de prestar esse tributo a Dona Leonora, né, ainda durante seu funeral, e a cidade da Bahia, que foi basicamente a primeira cidade onde Dona Leonora efetivamente residiu no Brasil, né, após ter chegado em Santos, onde passou alguns poucos meses, também se tornou o seu local de descanso.